Então, boa noite a todos. Sejam todos aí bem-vindos, quem está assistindo essa aula, né? Nós tivemos essa aula que falou um pouquinho sobre duas partes importantes, que é o programa de proteção respiratória, que é chamado de PPR, e o programa de conservação auditiva, que é o PCA. São normas regulamentadoras que tratam da questão de cuidar da integridade física do trabalhador em aspectos diferentes. Conteúdo programático, os objetivos, né? Falar um pouquinho sobre o programa de proteção respiratória. Então, primeiro entender que temos a função, né, respiratória e precisamos proteger. E se a gente bem entender isso aqui, isso vai fazer com que nós possamos multiplicar esse conhecimento para os colaboradores que estão ali sobre nossa responsabilidade. Então, uma das principais funções é o aparelho circulatório, onde transporta, né, o oxigênio através do corpo humano em suas artérias e de recolher o produto da reação, ou seja, de dióxido de carbono, CO2, e levá-lo até os pulmões para ser expelido. Se a gente for analisar, uma das formas mais simples e mais fáceis de ser contaminado é através da respiração, né, inalação. E por isso algumas das atenções que o empregado precisa ter, né, as responsabilidades. Primeiro ponto é sempre usar o respirador fornecido, né, de acordo com as instruções de treinamento. E no caso de usar respirador com vedação facial, não deve apresentar, né, pelos faciais, tipo barba, cavanhaque, né, bigode, que interfira na selagem do respirador. Sempre guardar o respirador quando não estiver em uso e também deixar imediatamente a área, né, contaminada se observar que o respirador não está de fato funcionando e sempre comunicar o defeito, né, para as pessoas responsáveis para que assim possa fazer as alterações cabíveis. Então, comunicar a pessoa responsável por qualquer alteração e seu estado de saúde também é importante. Essas são algumas de nossas responsabilidades. E a responsabilidade da empresa? A empresa deve, quando está dizendo deve, significa que é obrigatório regularmente realizar inspeções nos locais de trabalho para identificar e avaliar os riscos que podem estar presentes. Também deve proporcionar aos funcionários a proteção respiratória adequada, bem como informações e treinamento sobre o uso correto dos equipamentos. Ar respirável. Então deve conter no mínimo 18% em volume de oxigênio. Não deve conter qualquer substância que a torne desagradável, por exemplo, odores. Está livre de produtos prejudiciais à saúde, que através de respiração possa provocar distúrbios ao organismo ou ao seu envenenamento. E as concentrações de oxigênio abaixo de 18% ou acima de 23% são consideradas perigosas para exposição humanas. E por que usar, né, a proteção respiratória? Se a gente fosse fazer essa pergunta, né? Então, principalmente quando as concentrações do ar puro são alteradas, né? Contaminantes acima dos limites de tolerância, deficiência de oxigênio e presença de agentes químicos no ambiente de trabalho, seja como névoa, poeira, vapor, líquido e sólido, né? Doenças do sistema respiratório. Temos doenças agudas, que é o trato respiratório alto, que é irritação, inflamação de cavidades nasais e seio da face, faringe, laringe, por inalação de gases ou particulados irritantes, né, ou tóxicos. O trato respiratório baixo, que é asma ocupacional. Temos as doenças pleurais, né, que é derrame pleural. E também temos as doenças, né, pneumonites, né, que é a questão de hipersensibilidade, que é silicone, asbestose e pneumoconiose, né, dos trabalhadores do carvão, quem trabalha muito com minério de carvão, que tem que ter um cuidado ainda maior. Aí temos tipo de respiradores, aí temos purificadores de ar, que temos três, né, que é o PFF1,
A2 e A3. A PFF1 é contra poeiras e névoas, A2 é poeiras, névoas e fumo, e A3 contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos, né? Gases ácidos. Temos equipamentos autônomos de ar, é utilizado para combate de vazamento de produtos, ou quando não se conhece a concentração do agente no ambiente. Temos respiradores de fuga, né, que temos o filtro, que protege a exposição dos vapores orgânicos, gases ácidos e névoa ácida, né? O tempo de vida útil dos filtros químicos depende da natureza do contaminante, concentração do ambiente, umidade e respiração do usuário. A validade desses filtros é de 5 anos. Rompido o lacre e sem uso é 6 meses. Procedimento de uso, né? Primeiro passo, coloca o respirador na boca com os dentes e a selagem é feita pelo flange que se ajusta entre os lábios e a gengiva. E o segundo passo é colocar o grampo de nariz, né, que assegura a respiração somente pela boca. Aí tem a seleção dos respiradores, que é através de levantamentos ambientais realizados, da natureza da atividade do trabalhador, do tempo necessário à realização de determinado trabalho e do tipo de atividade que o trabalhador desempenhará. Então, antes de optar pelo uso de respiradores, é preciso diminuir a exposição, depois tentar adotar proteção coletiva e substituir, se possível, as substâncias tóxicas. Aí vem a verificação de selagem. Então, controle pelo usuário para verificar se a vedação da máscara no rosto está boa. Então, quem faz essa verificação é o próprio trabalhador. E temos o teste de selagem, que é chamado de fit test. É um teste realizado anualmente, né, para avaliar a vedação de um respirador específico no rosto de um dado indivíduo, que é individual, né? Que tem a variação de peso, alteração da arcada dentária, próteses, pode reduzir a vedação. Esse teste tem qualitativo e quantitativo, né? Dois tipos diferentes. E a validade é anual. Com a pandemia, passou alguns anos sem aplicação desse teste, mas depois que passou aí a questão da pandemia, voltou a funcionar normalmente. E aí a principal função do próprio usuário ao utilizar essas máscaras é sempre fazer a inspeção, higienização e a guarda. Temos o PCA, né, que é o Programa de Conservação Auditiva. Então, são medidas técnicas e administrativas para salvaguardar a capacidade auditiva dos trabalhadores contra efeitos potencialmente danosos, a exposição excessiva ao ruído, né, nos locais de trabalho. Aí as empresas, geralmente, elas têm alguns tipos de protetores, temos o tipo concha, né, que é o arco que tem maior efetividade, tornando o isolamento eficaz, de forma que pressiona o abafador no ouvido. E tem o plug, que é em silicone, formato cônico em 3 flanges, com 5 cordão, né? Aqui tem os efeitos do ruído no trabalho e no organismo. Então, no trabalho, podemos ter efeitos de problema de comunicação, baixa concentração, desconforto e cansaço, nervosismo, baixo rendimento e acidentes. Já no organismo, nós podemos ter alterações menstruais e impotência, né? Homens e mulheres aqui, insônia, zumbido no ouvido, contração dos músculos, ansiedade e tensão e aumento do nível de pressão sanguínea. Então, cuidados que, por exemplo, tem higienização, marcação, guarda e colocação, né? Então, os pontos positivos, comparações aqui de concha para plug. Concha é fácil de colocação, eles são grandes, pode interferir no uso de óculos pessoais ou EPIs, ajusta-se mesmo com o uso de luva, pode acarretar problemas em locais pequenos ou espaços confinados, confortáveis em ambientes frios e desagradáveis em ambientes quentes, custo inicial alto e vida útil longa, né? E plug exige conhecimento específico para a colocação, são fáceis de carregar, não dificulta o uso de óculos pessoais ou EPIs. Deve-se tirar as luvas para colocá-lo, né?
não causa problema por limitação de espaço, não são afetados pela temperatura ambiente e o custo inicial é baixo e a vida útil, porém, é curta, né? Então aqui são os pontos positivos e negativos de cada um. E aí tem três tipos de ruído. Tem aquele que é contínuo, que ele não para, né? Como o próprio nome já diz. Por exemplo, máquina trabalhando, furadeira, britadeira, né? E tem aquele ruído que é intermitente, aquele que começa e ele para, começa e ele para, tipo um alarme, né? Carros no trânsito, fluxo muito alto. E tem aquele que é de impacto, que geralmente demora um segundo, dois, um intervalo muito rápido. Tipo, o exemplo é esse, disparo de arma de fogo, explosão de pedreira ou um pneu que estoura, né? Para isso, o controle de ruído, o primeiro ponto é tentar controlar na fonte, aonde acontece, tentar eliminar aquele ruído. Esse é o primeiro ponto. Depois, trabalhar na questão do ambiente. Podemos também fazer algumas mudanças. É quando você faz enclausuramento, né, de alguns locais para não sentir aquele ruído. E aí vem também o controle no homem, né? É quando se faz o uso dos EPIs. E aí nessa seleção dos protetores tem que analisar atenuação, conforto, compatibilidade com outros EPIs, higiene, custo-benefício e se o ruído estiver entre 85 e 105 decibéis, utilizar sempre proteção, plug ou concha, um ou outro, né? Mas se o ruído estiver maior ou igual a 105, utilizar dupla proteção, é os dois, plug e concha. Nós fazemos audiometria, né? Quem trabalha, que é um exame audiométrico, será realizado no mínimo, né? No momento da admissão ou no sexto mês após a mesma e anualmente a partir de então e na demissão também, né? Isso é os limites que dá de tolerância NR15, né? Aqui tem uma tabela que mede a questão, né, do nível de ruído. Então, por exemplo, ali tem 85 decibéis. Isso significa que a pessoa pode estar na área por 8 horas que não trará problema, né? E aí vai aumentando. Aí no último ele é 115 decibéis. Significa que a pessoa pode ficar à disposição 7 minutos na área. E o plug tem aqui a maneira correta, né, de ser colocado. Então, primeiro passe a mão por cima da cabeça, puxe a orelha levemente e abra a boca a fim de abrir o canal auditivo. Então, introduza o protetor segurando firmemente pela haste, observando que os três flanges estejam inseridos no canal auditivo, né? Utilize durante todo o período de trabalho. Já o tipo concha, ele alinha a altura das conchas de acordo com o tamanho de sua cabeça, de modo que as conchas cubram completamente o ouvido. Retira o excesso de cabelo que fica entre o abafador e o ouvido, né? Certifique de que a vedação é satisfatória, sem a interferência de objetos como elástico, de respiradores, armação de óculos, de modo a obter melhor desempenho. E as conchas devem ficar alinhadas verticalmente de modo a propiciar a melhor vedação. E nunca utilize as conchas viradas para trás. Então essa aqui foi a aula que nós tivemos. Espero que vocês possam ter compreendido, né, que são dois programas que é muito batido nessa tecla, né, nas empresas, que é de respiração e auditivo. Tá bom? Uma boa noite a todos e até a próxima aula.